A engenharia das construções dos povos antigos faz com que o mundo moderno crie incontáveis especulações devido à tamanha precisão em suas estruturas. Hoje, mostraremos algumas técnicas da engenharia antiga que são quase impossíveis de reproduzir nos dias atuais. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Os Incas foram um povo altamente desenvolvido da América. Integravam principalmente as tribos Quechuas e Aymara. Eles tinham posses de terras em grandes proporções. Para compreender melhor, imagine que esses indígenas ainda tenham sua civilização em massa no seu antigo território. Essa área teria aproximadamente o tamanho do México, país esse que faz parte dos 15 maiores do mundo em questão de área. Essa civilização existiu apenas por cerca de um século, mesmo sendo descendente de povos milenares. O Império Inca caiu devido à interferência espanhola em 1526 d.C. Os europeus trouxeram consigo doenças que mais tarde se tornaram uma epidemia dentre o povo indígena que começou a ser dizimado. Dentre as vítimas estavam o governante Inca e seu filho mais velho, deixando em dúvida quem realmente deveria assumir o maior cargo de poder. E isso resultou numa guerra civil no momento mais inapropriado, devido às ambições dos espanhóis que se aproveitaram da situação e tomaram o poder para si, derrubando o Império Inca. Mas antes disso, os Incas investiram fortemente em arquitetura. Uma das obras mais intrigantes existentes nessa região é a Cantaria Inca, pois eles cortavam as pedras em ângulos quase impensáveis nos dias de hoje e simplesmente as encaixavam sem o uso de nenhuma mistura conhecida, de forma totalmente incomum, pois quando encaixado, torna-se literalmente impossível a passagem de um único fio de cabelo. Um fato bastante curioso está diretamente ligado aos ângulos usados pelos artesãos, pois as pedras não foram cortadas em linha reta. Assim, cada lado é ligeiramente ondulado, de forma a se encaixar perfeitamente no bloco vizinho com tanta precisão que tal técnica teria sua reprodução nos dias atuais dada como impossível. Apesar de diversas pesquisas já terem sido feitas, ainda não foi descoberto o verdadeiro motivo para esse formato longe dos padrões. Pois, segundo especialistas, a construção teria sido erguida em menos tempo caso todos os blocos fossem quadrados. Porém, diferente de construções modernas, as paredes incas se inclinam cerca de 4,5 graus para dentro, fato que as torna resistentes até mesmo a terremotos. Porém, esse fator também tem como soma o peso dos tijolos, que podem variar de 50 a 100 toneladas. Apesar de serem cortes extremamente precisos, não se sabe ao certo quais ferramentas foram utilizadas para produzi-los, pois os incas ainda não conheciam o ferro, e todas as marcas de ferramentas encontradas nas pedras não batem com nenhuma conhecida pelos arqueólogos, pois algumas das cicatrizes desse trabalho são perfeitamente redondas, de forma que o homem moderno seria incapaz de reproduzir com exatidão sem a utilização de nenhuma ferramenta elétrica. Pesando mais de 1.442 toneladas, a Pedra do Sul é o maior monólito trabalhado da Terra, sendo ainda mais pesada que a Pedra da Mulher Grávida, que pesa cerca de 1.000 toneladas. Estas duas pedras estão localizadas em Baalbek, no Líbano, e estão separadas apenas por alguns metros. Apesar de nenhuma dessas pedras virem do principal templo de Júpiter, que fica a apenas 900 metros a noroeste, elas também são extremamente peculiares. O Templo de Júpiter, como ficou conhecido, foi erguido no ano 60 d.C., tendo como principal objetivo a aprovação do poder romano para as nações do Oriente Médio, e foi utilizado como templo de adoração ao Sol. O lugar foi visto por todos os governantes importantes da época, e até os dias de hoje impressiona a todos que o veem devido à sua grandeza e complexidade. Segundo os arqueólogos, apenas para construir a base do templo foram utilizadas pedras de até 1.400 toneladas, todas perfeitamente alinhadas e erguidas a 5 metros de altura. Mas esses dados não levam em conta o teto do templo, que ultrapassa 95 metros de altura.
Porém, o terraço chama a atenção devido às 3 pedras colossais que foram dadas como as maiores do mundo. Cada uma tem cerca de 20 metros de comprimento, aproximadamente 4 metros de altura e 3 metros de largura. O peso delas é estimado entre 1.000 e 2.000 toneladas e são compostas de granito vermelho, que foram extraídos de uma pedreira onde há ainda pedras já talhadas que fica a mais de 1 quilômetro de distância. Com relação à construção, esse fato leva muitos arqueólogos a acreditarem que ela não foi feita pelos romanos, pois esse povo não se aprimorou em construções megalíticas, e o Templo de Júpiter tem a afirmação dos ufólogos de ser procedente de algum poder oculto especial com força sobre-humana empregada para canalizar, levantar e transportar esses imensos blocos. O famoso Terraço de Baalbek é uma construção que a arqueologia moderna, com todos os recursos de que dispõe, é incapaz de explicar e de replicar, devido à perfeição de cada metro erguido. Nem mesmo as máquinas mais potentes do mundo moderno seriam capazes de mover ou talhar com tamanha exatidão como essa civilização o fez. O Egito Antigo é conhecido devido às grandes pirâmides, que intrigam a humanidade até os dias de hoje, devido à complexidade dessas construções. Os inúmeros fatos intrigantes fez com que os estudiosos passassem a buscar uma explicação para terem uma resposta mais exata. Joseph Davidovich é professor da Universidade de Toronto, no Canadá, e foi autor de uma das teses mais contraditórias de todos os tempos. Para sua discussão, ele fornece a prova mais evidente de uma tecnologia sofisticada muito diferente da nossa. Análises químicas dos blocos de construção indicaram que eles foram feitos a partir de inúmeros pedaços de calcário colados. Desta forma, as pedras não teriam sido cortadas e sim fabricadas. Mas os egiptólogos ainda afirmam que elas foram cortadas e eram abertos buracos no calcário com metal em um processo demorado que hoje é repetido pelas atuais furadeiras, no entanto, com uma velocidade significativamente maior. O processo é dado como simples. Batia-se na talhadeira, que girava pouco antes da próxima batida e assim por diante. Feitos os buracos, inseriam-se neles cunhas de madeira que eram molhadas em seguida. A dilatação da madeira quebrava o calcário, que então era esculpido. No entanto, este processo ainda é desconhecido pelo mundo arqueológico, pois não se sabe perfeitamente como tudo foi feito. Pois quando a pirâmide de Gizé estava pronta, ela dispunha de faces completamente lisas, mas que degradaram com o tempo. Esse procedimento não foi apenas utilizado nas pirâmides, mas em todas as construções do Egito Antigo, incluindo inúmeros artefatos com cortes tão precisos que são simplesmente impossíveis de serem duplicados nos dias de hoje. Em sua maioria, os artesãos preferiam utilizar a pedra calcária. Porém, esse não era o único material utilizado. Inúmeros outros tipos de artefatos também serviam para fazer esculturas e para a usinagem, que apesar de não ser um assunto discutido abertamente, é incontestável. Pois este corte de serra, encontrado em um basalto no Planalto de Gizé, prova que algum tipo de tecnologia de usinagem era usado nos tempos faraônicos. Um outro exemplo realmente impressionante são os furos feitos em pedras extremamente sólidas, com tamanha perfeição, que se assemelham a um furo produzido por brocas modernas. Esse fato ainda leva em consideração a margem de erro, que é praticamente inexistente, sendo de apenas 0,18%. Essas obras são classificadas ainda hoje como as melhores e mais impactantes da história da humanidade. Isto porque elas conseguiram aquilo que é considerado impossível até mesmo no mundo moderno. Qual dessas obras mais te impressionou? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.